Fala, queridos. Boa tarde a todos. Desde já agradeço a visita no nosso canal. Aqui Jair Santos. Hoje o abraço vai para Matheus Eusébio, que mora no bairro Cidade Cinja, Campinas, São Paulo. Um abraço também para Edson Ramos, que mora no bairro Mauro Marcondes, Campinas, São Paulo. Hoje a reflexão da mensagem é com o nosso amigo Gesiel Ferreira, preleitor. Meu amigo, como vai você? Bem, graças a Deus. Só alegria pela graça de Deus? Bem. Legal. Meu amigo, quando Deus pediu a Abraão, seu filho Isaque, em sacrifício, no caso da questão, será que nos dias de hoje, teria alguém que teria essa coragem e essa fidelidade em nosso meio nos dias de hoje? Então, olhando à luz da Bíblia, né, quando a gente olha para a situação de fé, né, que Abraão teve, estou vivendo os tempos proféticos, e a fé ela está sendo abalada, então muitas pessoas ele não chegam a esse entendimento, né? Não que vai sacrificar o seu próprio filho, mas desenvolver uma fé que vai além do seu intelecto, ainda do seu conhecimento em Deus. Então, na minha opinião, hoje, em meio que nós vivemos, né, a porcentagem é bem pouca, né, de pessoas chegar a esse ponto devido à fé de muito, que a Bíblia diz, né, está se esfriando. Mas acredito ainda que tem pessoas que é firme, desenvolve essa fé, crê em Deus e as coisas acontecem. Verdade, né? À toa que o Abraão era conhecido como o pai da fé, né? Pai da fé. É mais ou menos por isso. Meu amigo, qual a mensagem para o dia de hoje? A mensagem que eu trago hoje aqui é a carta de Paulo aos Romanos, o capítulo 12. Eu vou ler aqui o capítulo 12 do versículo 2. Ele fala assim: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mediante essa palavra, eu começo a analisar que o apóstolo Paulo ele começa a falar aos irmãos sobre o entendimento, né? Se a gente parar para pensar que a Bíblia toda ela traz a inspiração, ela traz algo divino para nós, a fé, o amor, né? a salvação. Não só isso também, porque quando o Paulo ele fala sobre o entendimento, nós vamos trazer para os nossos dias. Cada um de nós temos uma mente, cada um de nós temos os nossos próprios pensamentos. A Bíblia é bem clara em falar lá em Salmo de número 37, se não me falha a memória, do versículo 4, 3, ele diz assim que deleita-te no Senhor, em outra tradução diz agrada-te, né? E Ele satisfará o desejo do seu coração. Deus, né, satisfará o desejo do coração, sabendo que o coração do homem é um coração mau. Mas Deus nos deu um livre-arbítrio, e Deus ele não é esse Deus que a gente talvez criou, um Deus perverso, um Deus tirano. Ele é um Deus de amor. Ele é um Deus que conhece os teus pensamentos. E através de Jesus Cristo, que veio ao mundo, se revelando o Pai, ele veio trazer essa base para nós entendermos. Se você for ver nos evangelhos, né, da Bíblia, chamado os evangelhos, 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, você vai ver ali os sinóticos, os 3, né, que eles são similares. E ali a gente vai ver a história de Jesus. A gente vai ver Jesus ali trazendo o que o Pai quer de nós, mesmo sabendo que a humanidade que ele criou, ela vem de uma história triste, né? Vem de uma história que ela vem trazendo, desagradando a sua vontade. Mas mesmo assim ele vai enviar o seu filho, João capítulo 3, do versículo 16. Quando ele envia o seu filho, né, ao mundo, porque Jesus veio? Ele veio trazer salvação para nós. Mas ele não só veio trazer a salvação, mas ele fazia nos ensinar. Aprendei de mim que sou manso e humilde. Então a palavra, né, dentro dessa passagem aqui, rogo-vos, pois irmãos, pela compaixão, né, o versículo 2, e não vos conformeis, porque é o século que o apóstolo Paulo estava vivendo. Os irmãos estavam, né, apostando da fé,
outros estavam com outras ideias. Né? Os pensamentos, hoje eu falo uma coisa, amanhã a minha palavra, ela pode ser outra. Mas se eu não tenho um entendimento daquilo que eu estou fazendo, daquilo que eu acredito, da minha base, amanhã a minha fé ela pode ser mudada. O meu entendimento de um formalismo, um entendimento daquilo que eu aprendi nessa, eu vou morrer nessa, a minha mente ela não vai conseguir abrir. Por que eu falo isso? Né? A gente trabalha com pessoas, né? É como eu falei aqui logo no começo, nós conversando sobre algumas experiências que nós tivemos na igreja. São 20 anos de crente, desde que eu aceitei Jesus, até hoje, pela graça de Deus. Mas hoje eu entendo assim, a gente estuda a Bíblia, mas a gente tem que entender o que Jesus está passando para a gente. Qual o meu entendimento hoje? Há 20 anos atrás, o que eu entendia? Há 20 anos atrás, como é que os meus pais entendiam? Né? Porque antigamente muitas coisas mudaram, estamos no século 21. A modernidade, a tecnologia chegou, hoje nós estamos usufruindo da mídia, o lado bom. Antigamente era um lado do mal, entendia isso, porque não abria o entendimento para ver qual é a coisa boa que tinha nisso. E o mal, ele perseverava porque nós não abrimos esse espaço. Mas quando Paulo está dizendo sobre esse entendimento, se eu tenho uma mente de Cristo, eu posso usar para uma coisa boa, para propagar o Evangelho, como nós estamos fazendo aqui. Tem pessoas hoje que não conseguem ir numa igreja. Não é porque ele é fraco, porque ele foi decepcionado por alguma coisa, na sua família. É muito fácil eu julgar as pessoas e dizer, olha, você não vem para a igreja, você não tem fé. Mas só quem conhece o coração daquela pessoa é Deus. E através desse trabalho, através da mídia, que um dia o entendimento era outro, hoje chega no coração dessa pessoa agora. Né? E através da palavra toca, e o seu entendimento, ele começa a mudar através da pessoa do Espírito Santo. Então eu louvo a Deus que quando eu entendo essa palavra, rogo-vos, pois, irmãos, e não vos conformeis, porque a gente está num conformismo muito grande. Dizer, tá bom até aí. Não, para mim está quieto. Só que Deus veio trazer para nós vida, e vida com abundância. Né? Eu não estou falando de que Ele veio trazer dinheiro para nós. Né? Porque se dinheiro fosse mudar a nossa vida de uma forma feliz, né? Outras pessoas neste mundo aí que ganham muito dinheiro eram felizes. Eu estou falando aqui de uma felicidade de ter Deus no coração e entender o meu entendimento hoje, como eu sirvo a Deus. Então vivemos assim num mundo que se a nossa mente ela não renovar, a questão não é mudar aquilo que está. A questão não é mudar a doutrina, a palavra é a única, mas o meu entendimento hoje é amanhã pode se mudar. O entendimento de muitas pessoas no culto, no domingo, eles estão felizes, alegres, mas na segunda-feira tem o seu trabalho. E por que não muda na segunda-feira? Porque são outras, né? A Bíblia diz que trará os seus próprios problemas. Né? Então, quer dizer, cada dia traz as suas preocupações, cada dia traz, hoje eu estou feliz, pode receber uma notícia, mudar o meu sentimento, a minha alma vai ficar abatida. Né? Mas isso não vai me tirar da presença de Deus. Né? E quando eu vou ter um entendimento de Deus, isso vai me renovar. E Paulo vai dizer na sua carta, né, que ele se aperfeiçoa dentro de nós. Né? Então nós somos como esse vaso, mas a excelência de Deus ela vai nos aperfeiçoando através de quê? Através de uma renovação que eu venho entender. Eu venho entender o porquê eu estou passando essa luta. Eu venho entender, Deus foi o Senhor que me colocou, mas o Senhor é poderoso para me tirar. Né? Eu não tenho coisas que eu não posso falar, tem coisas que a pessoa que está ouvindo ela não pode falar, porque é dela e Deus, ela sofreu. Mas assim como Ana estava naquela mesa sofrendo, e Penina estava lá junto, né? E ela toda feliz, porque ela, madre, ela pôde dar aos seus filhos, mas ela ali chorando diante de Deus, foi taxada como até embriagada. O ser humano olha para você, ele já te rotula com as coisas. Ele olha para você pelo seu jeito de vestir, pelo seu jeito triste, porque ele é alegre, ele acha que você é infeliz, não é? Cada um tem um sentimento, cada um tem a sua maneira de se divertir, uns pulam,
uns se alegram de outras formas, é um entendimento. Uns abrem a mente para outras coisas, uns são mais fechados, o QI das pessoas é diferente, os neurônios eles são diferentes. Às vezes está no culto, eles não conseguem entender a palavra, o outro é mais fácil. Então, pessoas são diferentes. Então, quando o Paulo aqui, ele traz essa palavra, e é uma palavra que eu gosto muito, por isso que eu trouxe ela, para a gente entender, experimentar as coisas de Deus, a gente precisa renovar, né? Moisés, você está falando o quê? Que eu tenho que mudar o meu ministério? Não, não é isso. É para parar um pouco, né? Parar de olhar muito para as pessoas, né? Eu vou naquela igreja é assim, eu vou ali é assim. Não, eu vou renovar, porque quem me restaurou foi Cristo, né? Quem me chamou, quem me tirou do lamaçal, do pecado, quem me visitou numa UTI, quem me tirou do mundo do crime, não conhece a tua história, mas Ele conhece. E Ele está aqui nesta tarde para nos dizer, né, a mim e a você, que dependente de qualquer coisa, Ele renova. A luta, ela renova. A perseverança, porque nós temos um alvo. E o nosso alvo é Cristo. Muita coisa vai acontecer. Muita coisa vai vir. O século dos séculos. Né? Nós estamos vivendo hoje no tempo da modernidade. Né? Eu vi uma matéria falando sobre a adolescência. A gente trabalha muito com jovens, adolescentes. E dizendo que hoje os filhos, eles já não conseguem mais ouvir a voz da mãe. Por causa da tecnologia. Olha só que ponto. Será que isso é coisa do diabo? Não. É porque ele fica o dia todo. A mãe está ocupada, o pai está ocupado. Isso que é o mal. E a gente muito atribui para o lado do mal. Porque quando vem a situação, a gente atribui muito para o lado do inimigo. E aí o inimigo bate palma. Mas na verdade o erro está em nós. Porque não damos atenção na família. Estamos ocupados no trabalho, chegamos cansados. E o filho quer conversar com a gente, sofreu alguma coisa na escola, sofreu um bullying, né? Dentro da igreja foi maltratado, e a gente está em oração, a gente está em campanha. E isso é um prato cheio, porque quando vem as coisas a gente não consegue dizer, Senhor, isso foi o inimigo. Muitas das vezes foi negligência nossa. Então hoje eu olho assim nessa questão de renovação, só quem passa vai entender. Eu não posso julgar as pessoas por aquilo que eu vejo. Paulo ele vai dizer aqui assim, para que eu possa experimentar, para que eu possa entender qual é a perfeita e boa, agradável vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é salvar a humanidade. A vontade de Deus é nos abençoar. A vontade de Deus é plena, é justa. Mas para mim entender que sou tão falho, tão pecador, como é que eu vou me enquadrar? Como é que eu vou chegar nesse patamar? É devagar. Porque outrora eu não tinha esse recurso, eu não tinha essa vida, mas Ele olhou do céu e me chamou, te chamou. Ele não olhou para o teu pecado, Ele te chamou, né? E agora esse filho, eu vou renovar o teu caráter, eu vou te fazer uma pessoa que vai entender os meus mistérios. Então é isso que Deus quer passar para nós. E a gente aceita Jesus, abraça Ele, renova. Um dia a gente fazia a coisa errada e a gente fazia as coisas do mal. E agora a gente pensa. E que foi isso? Deus começou a trabalhar na nossa vida, Jair. Então é isso que eu quero passar para nós. Não é porque eu uso terno, gravata, porque eu participo de uma bandeira de igreja, não. Porque quando eu erro, quem presta conta comigo é eu e Deus. A salvação ela é individual. Ninguém não vou me questionar que foi por culpa do A, do B, porque aquela igreja não estava bem, não. Ele disse, quem te chamou, quem foi lá no lamaçal, quem foi lá na balada falar contigo, foi eu. E todas as vezes que você fazia coisa errada, era eu te avisando, não faça isso, esse lugar não é para ti. Só eu. E Deus, e você e Deus sabe disso. Então, a renovação da mente, a psicologia, os psicólogos, eles falam o seguinte, que a nossa mente, ela tem um subconsciente, né? Então, aquele subconsciente, ele fica aqui e ele joga, ele imprime, né? Mas ele já está captando, ele é rápido, questão de milésimo de segundo. Por exemplo, se eu olhar para uma cor, né?
cor branca. Aqui já está gravado que é branco, mas ela assimila rápido. Porque o nome da minha mãe, o nome do meu pai, o meu nome, porque foi gravado, foi ensinado isso. Mas eu tenho que perceber pro lado do mal, né? Que a minha mente ela foi machucada com coisas erradas, que eu era um mau caráter, que eu não ia prestar, né? Que a minha vida ia de mal a pior. Jesus chegou para mudar, renovar essa mente, dizer, não, eu trouxe vida, vida com abundância. Eu trouxe esperança para a tua vida. Eu não vim trazer dinheiro para você, mas eu vim trazer uma paz na vida, mesmo sem um recurso muito grande, mas você pode inclinar a sua cabeça, orar ao Senhor. Alguém vai olhar para você e vai dizer, o que aconteceu com a sua vida? O que foi? Você não era assim? Né? A gente vai ver lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22. Nós vamos ver os frutos. A longanimidade. A gente até para pensar, né? Eu estou mudando. Eu não preciso dizer para as pessoas vão ver em mim. Cada um de nós temos a nossa história, eu tenho a minha história, né? Então, isso é uma renovação. Isso é entender o que é. Mas quando eu não entendo isso, os planos de Deus na minha vida eu não consigo experimentar. Eu vivo a história das pessoas. Ah, por causa que o pastor A, ele foi lá no inferno, foi não sei aonde. Outro veio, cantou. Aí Deus está te perguntando nessa tarde, qual é a tua história? Quem renova a tua mente? O que tu tá olhando? Qual é a tua visão para mim que falo contigo? Essa é a mentalidade hoje. Então, para nós chegarmos aqui a uma conclusão, quando o Paulo, ele não vos conformeis. Ele está dizendo, não entra por esse lado. Sai do conformismo. Então, a faixa etária hoje é a gente se trancar e dizer não. Né? Aí isso chama-se mente cauterizada. A nossa mente fica ali, o inimigo começa a trabalhar, dizendo que você é inferior, dizendo que você é incapaz, você começa a te vitimizar, entra numa depressão, vem as doenças psicossomáticas, que é a doença do corpo, e você começa a baixar, aumentar a sua pressão, e vai de mal a pior. Aí você vai colocar que o inimigo lutou, não, você entrou em caminhos. Então, para nós entendermos o sentido espiritual, renovar a nossa mente. Hoje é domingo, né? Hoje é domingo, dia 15, nessa tarde, diz, Senhor, o que o Senhor tem hoje para mim? O que o Senhor tem hoje? Eu vou na tua casa, eu vou orar. O que o Senhor tem de melhor para mim? Porque a Bíblia diz que eu devo viver em novidade de vida. Quem não gosta de uma novidade? Olha, hoje eu tenho uma novidade para ti. Nossa, a gente fica todo alegre. Porque é coisa boa, né? Deus sempre traz novidade de vida. Então, para nós entendermos aqui e chegar a essa conclusão, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Mundo, cosmo, né? Ele está falando de coisas espirituais. A palavra cosmo, ornamento. Né? O céu foi ornamentado. Né? Quem ornamentou a tua vida? Você não nasceu assim. Alguém chegou e ornamentou de coisa ruim. E quando você aceita Jesus, a Bíblia vai dizer que quando o inimigo ele falou que ele encontrasse a casa vazia, ele ia voltar com mais 7, porque ela estava arrumada. Então, qual o mundo que você vive que Deus te colocou? Né? Nesse sentido de mundo. Qual o mundo que tu criou para ti? Um mundo de derrota, um mundo que tu não vai conseguir, não. Ele trouxe, eu trouxe vida e vida com abundância. Eu trouxe alegria pro teu coração. Renova, não é o fim. Tu não vai morrer com isso. Não, mas não foi você que passou, eu sei disso. Mas se você chegou e está vivo até agora, é porque a mão de Deus te sustentou. Porque a vontade do inimigo era te matar, roubar e te destruir. Mas mesmo na situação que tu estava, se tu está de pé nessa data de hoje, é porque a mão de Deus ainda está sobre você para restaurar os teus sonhos, para restaurar os teus projetos, de fazer uma vida nova, fazer você viver feliz com a sua família, em poder ir numa praça de mão dada, ir em um shopping, se divertir e voltar sem estar com a consciência pesada e saber que você tem um Deus que cuida de você. Então nessa tarde eu deixo essa palavra a você, meu amigo que está ouvindo, né, através desse instrumento. Pense nisso hoje. Né? Se você acredita, eu faço até um desafio a você. Você que está me ouvindo, diz, Senhor,
Se essa palavra que esse irmão está falando aí é verdade, toca em mim agora. Ou te revela em sonhos para mim. Faz um propósito diante de Deus. E tu vai ver o que Deus vai fazer na tua vida, na tua família. Os teus sonhos vai ser restaurado. Deus abençoe. Meu amigo, boa palavra, viu? Eu venho pensando comigo de uns tempos. Jesus era tão simples, que se ele andasse no nosso meio nos dias de hoje, nós ia pensar que ele era mendigo. Olha como é forte, falar real pra você. A questão também, às vezes nós conversamos com algumas pessoas, eles não querem ir pregar para um drogado, para aquele que é um usuário, aquele que eles alegam que é um malfeitor. Mas Jesus, quando ele morreu entre dois ladrões. Olha como é forte a teoria. Então, o evangelho a gente tem que entender a questão realmente do evangelho. Entendeu? Então é mais ou menos isso. Meu amigo, ótima palavra, que Deus te abençoe grandemente, viu? O irmão também tem um projeto que é bem legal. O irmão vai explicar alguns minutinhos sobre ele. É projeto Kairos, irmãos? Kairos. Explica um pouco, fazendo um favor, sobre esse projeto. É um projeto que nós começamos no período da pandemia. Tá lá nós temos o canal lá, no YouTube, no Instagram. Nós começamos no período da pandemia, onde as igrejas fecharam. E muitas pessoas, eles ficaram trancadas. Foi um período de muita depressões. E a gente começou a fazer devocional e começou a encher as pessoas com Deus derramava o seu poder. A gente começou a fazer vigílias, né? E nossos entretenimentos, fizemos gincana, criamos um trabalho de latinha. Então aquelas pessoas que estavam trancadas, ela pôde se envolver com outras pessoas. Então foi um trabalho abençoado que nós trabalhamos. Demos uma pausa agora porque começou os trabalhos na igreja, mas estamos orando a Deus para que Deus nos dê uma visão como nós devemos voltar de uma maneira obediente para que Deus possa abençoar. O que significa essa palavra Kairos? Kairos, na palavra em si, ela diz o tempo de Deus, o tempo oportuno, né? Então, o Cromos é o nosso, na palavra Cromos é o nosso horário que a gente tem, né? O horário humano. Kairos é o tempo de Deus, né? O tempo oportuno. Então, baseado nisso, foi que nós criamos esse projeto, né? Que era um tempo oportuno, um tempo de aproveitar. Aí, sentando eu, a irmã Sandra, uma das líderes, e minha esposa, aí Deus nos deu esse projeto. Então, mãe, orando a Deus aí, você que está me ouvindo, né? Que participou também desse projeto, nos ajude em oração para que Deus nos faça triunfar de volta. Legal. O irmão prega fora também? Quer deixar o contato do irmão aí para saber mais do projeto, convidar o irmão para pregar? Pode ser. A gente leva a palavra de Deus aí, né? Inclusive hoje, né? Hoje à noite, estarei lá no Recanto do Sol, pregando a palavra de Deus lá. E quiser nos contratar para levar uma palavra, né? A palavra não é nem contratar, é convidar, né? Dá uns glória lá. Dá uns glória lá para ajudar mais, que a nossa... E nosso contato é o 19 988 57 988 53 90 67 988 53 90 67. Pra gente ir lá levar uma palavra, não se preocupe. O nosso intuito é, quanto mais a gente fala da palavra, mais se sente à vontade, tá? Deus abençoe. Eu congrego ali no Marconde e a gente está ali também trabalhando, ajudando ali na EBD, na escola dominical. E assim que possível for, aonde Deus nos mandar. Essa abençoada aqui é uma dupla dinâmica, é o pai e o filho, os dois pregam muito. Então, um ano atrás o filho participou com a gente, hoje o pai está aqui pela graça de Deus. Eu acho muito legal ver vocês dois trabalhando lado a lado ali, show de bola. Quer mandar um abraço para alguém, meu amigo, agradecer? Quero agradecer primeiramente a Deus, né, e esse trabalho aqui, foi mais pra gente estar orando por você. Tamo junto. E é uma coisa que a gente tem esse foco de alcançar as pessoas. Que Deus prospere. Dá um abraço para o pessoal da congregação do Marconde, né? A minha família e o pessoal também do projeto Kairos aí. Deus abençoe a vocês. Legal. Gesiel Ferreira, preleitor, casado com Conceição Silva, congrega na de Belém, Mauro Marcondes, Campinas, São Paulo. Mora lá na região também. Meu querido, mais ou menos é isso aí. Lembrando que o programa ele vai às quarta-feira à noite ao ar ou aos domingos. Agora vai ter também uma situação lá de como se fosse uma reprise. A gente tem uma dificuldade técnica com o participante,
tivemos momentos muito lindos nesse canal, vamos continuar tendo pela graça de Deus. Então aquele que passou por aqui, que cantou, que trouxe uma mensagem que você gostar de rever, quando a gente tiver essa dificuldade não vai colocar no ar, que chama até de lembrete lá, liberaram lá mais ou menos no canal Abençoado. Então é mais ou menos isso. Para finalizar aqui, eu quero mandar um abraço para Felipe Lopes, que mora no bairro Jardim Ibirapuera, Campinas, São Paulo. Um abraço também para o Hélito Dias, que mora no bairro São José, Campinas, São Paulo. Dirija um ótimo domingo a todos e até a próxima. Que sejas meu nível.